Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar ou até já jogou um jogo eletrônico. Pac-Man, Sonic, Donkey Kong, Pokémon, Street Fighter são muitos jogos que marcaram uma geração e que se encontram na cabeça de cada um que está assistindo este vídeo. Só de falar sobre esses jogos já dá aquela nostalgia. Tem uns que viraram filme, outros desenho, muitos fizeram sucesso e foram uma verdadeira febre. E aproveitando esta viagem no tempo, no vídeo de hoje, meu grupo formado por mim, Louise, Daniel, Jade, Clara e Alzheimer, vamos falar um pouco mais sobre esses jogos eletrônicos mais antigos. Então, senta que lá vem história. E que baita história! Poucos sabem, mas a história toda dos jogos eletrônicos começa com um físico. Em outubro de 1958, ano em que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo, o físico William Higginbotham criou o que se considera o primeiro jogo eletrônico. Era um jogo de tênis muito simples, semelhante ao clássico videogame Pong dos anos 70. E contextualizando toda a criação do jogo, nas décadas de 40 e 50, as tentativas de escrever programas de software para fins de diversão eram totalmente primitivas. Os sistemas de computador eram gigantescos e só conseguia fazer contas de matemática. Mas William achava que as feiras de ciências típicas da época eram estáticas demais, e para o dia anual de visitantes, ele queria criar algo que tornasse os espectadores mais ativos, mais interessados, e após pesquisar muito sobre, ele gostou da ideia e decidiu replicar um esporte físico na tela. Ele o chamou de tênis for two, que traduzindo para o português seria o tênis para dois, sendo este o primeiro jogo eletrônico da história. E quando os visitantes do laboratório chegaram em 18 de outubro de 1958, havia uma procura considerável sobre este jogo, que apresentava uma vista lateral e de uma quadra de tênis e um pontinho borrado sendo arremessado sobre uma rede por meio dos botões. Alguns jogos marcaram este período da história dos games, como Castlevania, que é uma franquia de jogos criado pela empresa Konami, com uma temática de vampiros e batalhas, Counter-Strike, que é um jogo de tiro envolvendo jogadores em dois times, os terroristas e os contra-terroristas. Este jogo, inclusive, foi o que popularizou as LAN houses. Zelda, que é a franquia de jogos de ação e aventura, sendo um RPG de ação com resolução de quebra-cabeças. Pokémon Red and Green, que é um jogo que tem como foco a região de Kanto, muito famosa no universo de Pokémon. Street Fighter, que é um jogo de luta com possibilidade de escolhas de personagens. Galaxian, que é um dos primeiros jogos com comportamentos individuais. Pac-Man, que é um jogo no qual o jogador deve escapar de 4 fantasmas que tentam derrotá-lo, além de muitos outros jogos. O primeiro jogo de fliperama se chamava Computer Space. Foi lançado em 1971. O jogo se resume em um arcade de batalha espacial. Logo após, vários outros jogos foram lançados, como Pong e Pac-Man. Em 1977, a empresa Atari criou e lançou um console capaz de rodar jogos por meio de cartuchos, onde cada cartucho continha um jogo diferente. Com isso, os jogos eletrônicos foram ganhando popularidade e evoluindo cada vez mais. Uma linha de consoles bem popular ultimamente é a PlayStation, criada pela Sony e lançada em 1994, no Japão, popularizando o que chamamos de Memory Card, um cartão de memória que armazena alguns dados de jogos. Uma evolução desse console foi o PlayStation 2, lançado em 2000, que foi bastante popular na época que foi lançado. Os maiores marcos que a antiga geração dos jogos deixou para a geração atual são as tecnologias, como os gráficos, otimização e compatibilidade. O desenvolvimento dos jogos de hoje em dia só foi possível graças aos investimentos da indústria dos jogos que ocorreu no seu início. Nessa época nasceram os principais jogos retrô, como o Pong, e também foi criado o Maze War, primeiro FPS já criado, sendo este considerado o predecessor de todos os FPS atuais, como Overwatch e Call of Duty. Nessa época, foram dados os primeiros passos de gigantes da era dos jogos, como Nintendo, Sega e PlayStation, de tecnologias que todos consideram atuais, como o 2.5D e o 3D. Além da realidade virtual, jogos multiplayer, online, tela dividida e jogos portáteis.